maninho lindo. Oi, gente, bom dia. Bom dia, gente. Não quero meus fãs. Vamos comer? Vamos comer? Vai lá, menino lindo. Malu bateu o shake dela agora. Shake, ela está experimentando. Bom dia! Eu queria tanto que o Dr. Theo entrasse nesta aula para que ele visse que a Maria Luísa está experimentando o que ele pediu. Vamos lá. Vocês sabem, né, gente, que eu tenho uma orientação sempre para como que eu vou me alimentar, porque eu sou meio zoadinha, né? Às vezes eu tô melhor, às vezes eu não. Essa temporada não estamos 100%. O Dr. Theo já falou. Vamos lá, vamos entrando e fala eu, me chama para tirar a sua dúvida, tá? Ah, eu fiz outro pão de calabresa, Vanderleia já aprovou e Vanderleia já aprovou. Então agora os provedores oficiais já... Porque o Noel falou que estava maravilhoso. Aí eu fiz outros, aí agora chegou um dia que eu coincidi da Vanderleia aprovar também, fresquinho. Vamos lá, Pisco. Eu não comi o pão com calabresa. Você não vai comer jamais, Pisco. Não é pra você. Vamos lá. Já tá arrumadinho, né? Arrumadinho, ontem lavamos, né? Fica assim. Então vamos lá. Cadê? Fala bom dia. Bom dia nada, gente. Vocês nem precisam dar bom dia aqui. Fala eu, me chama. Que aí eu já clico em você pra tirar a sua dúvida. Oi, Parmita, tudo bem? Vamos lá. Tô aqui. O Rodrigo falou que hoje eu acordei elétrica. Gente, todo dia eu tenho que ouvir isso do Rodrigo. Que as pessoas acordam... Os seres humanos não acordam todos no mesmo ritmo, né? Assim, todo mundo fala que eu tenho algum problema, que eu acordo em outro ritmo, independente da hora. Aí o Rodrigo falou que eu sempre fala isso, que eu acordei, parece que eu já liguei na tomada, não sei o quê, porque ele acorda de mau humor, lerdo, entendeu? Aí é isso. Hoje eu dei um mole aqui. Dei uma borrinha, mas tá bom esse café. Deixa eu botar lá em cima, para o Pisco não vir aqui e derrubar meu café. Gente, vocês já viram isso que legal, ó? Porra, tô fazendo errado. Aqui, fecha, ó, peraí. Viu? Maneiro é de noite. De noite que é maneiro. Esse negócio veio todo desmontado dentro da minha mala. Veio. Vamos lá. Tô esperando aqui falar eu, me chama. Agora que a gente já fofocou aqui, já mostrei meu lustre cibernético para vocês. Ele é meio de plástico. Acetato, sei lá do que ele é. Eu acho ele meio Darth Vader, vocês não acham? Quando você vai nos ensinar esse novo pão de calabresa? Gilceia, é hoje, louca. Hoje às 7 horas, lá no YouTube. É o pão de hoje. Botei no lembrete, você não viu, não? Oi, Sandra. Oi, Sayonara. Vamos lá. Tô vendo aqui, porque galera aqui é ruim, né? Galera Pisco. Mas é coisa dos nossos amados, sabe aquele livro? Não sei. Eu sei o livro, mas eu não li o livro, não. Gente, o Rodrigo veio de outra galáxia, não foi tão perto assim, não, de Marte. Piscou, tô te vendo. Você para com isso, tá? Isso é feio. O Rodrigo não é de Marte, não. Marte é muito pertinho pra ele ter vindo. Ele veio de outra galáxia mesmo. Cadê? Vamos lá. Tô vendo aqui. Não, o pão não vai ser com levain. Gente, o pão do aberto nunca é com levain. Senão as pessoas vão ficar loucas. Porque aí vai chegar uma pessoa lá que nunca fez pão,
Vai falar, eu não tenho Levan, como é que eu vou fazer? Aí bota bonequinho chorando. Quando eu falo que bota bonequinho chorando, bota os emojis lá no YouTube chorando, tá? Porque no dia da aula do bolo, tinha um monte de bonequinho chorando. Ah, eu não tenho, como vou fazer esse bolo? O bolo é com descarte do Levan. Se já deu isso no chat, vocês imaginam se eu boto um pão? Morreu, tá? FPG Aguiar. Bom dia, Nanda. Você quer entrar ao vivo? Se você entrar ao vivo, a gente conversa. Aqui vocês precisam entrar ao vivo. Posso chamar você? Fala sim, me chama. E aí eu te chamo. Entendeu? Aguiar, você Aguiar. O que pode estar acontecendo? Muitas coisas. Bem boa a sua pergunta. Aí fala que eu te chamo. Tá? Tô esperando aqui a dúvida de vocês. Acabei de tomar minha xícara de café. Não tomei minha xícara toda, porque eu dei um pouco para Vanderleia. Vamos lá? Cadê você, Aguiar? Pode chamar você? Fala assim, me chama que eu chamo você. Meus 2 gatos são branquinhos. Ontem entrou um embaixo do carro e ficou todo engraxado. Ai, gente, gato é terrível. Então, Aguiar, posso chamar você? Não precisa me solicitar, não. Fala, me chama. Porque se eu for aqui no solicitar... Bom, é Petrônio Aguiar, né? Então, vou chamar você. Depois eu posso chamar você, Maristela. Tudo bem, Petrônio? É Petrônio? Tudo bom, professora? E aí? Tô sofrendo aqui tentando fazer o Levan e não consigo. Me fala uma coisa. Você está fazendo direitinho, como eu falo nas aulas? Como é que você... Eu peguei uma outra, eu utilizei uma outra receita, não foi a que você disponibilizou. Ah, E assim, ela fica exatamente igual ao que foi ensinado. A única diferença é que aparece mofo. então não é exatamente igual. É, assim, claro, né? O que acontece? Quando a gente está fazendo e mofa... Você tem termômetro? Tenho. Tá. Você está botando esse fermento em que temperatura? Na temperatura ambiente. A Pois temperatura ambiente aqui quanto? da minha cidade, ela gira em torno de 35 graus. Aí ele fica... Você consegue dar 29, 30 o tempo inteiro para esse fermento? Não, porque assim, aqui na minha cidade, o que é que acontece? Durante o dia, a gente tem uma temperatura mais elevada e à noite ela cai um pouco mais. Então, ela chega ali na casa dos 28, 26, pode chegar até a 26. Então, A assim, gente tem uma variação térmica muito grande. a primeira coisa que eu peço é para vocês tentarem dar a mesma temperatura o dia inteiro. Ah, como é que eu vou conseguir isso? Aí você vai ter que usar a criatividade. Tem gente que coloca em cima do roteador da internet, aí fica vendo se a temperatura está lá dando isso o tempo inteiro. Tem gente que coloca em cima da geladeira. Tem gente que faz uma caixinha ou bota no armário uma lâmpada com abajur, uma lâmpada que esquenta. Aí tem que ver. Você até não está numa situação tão ruim, porque até que não fica tão frio. Então você só vai precisar se preocupar com a noite, certo? Isso é a primeira coisa. A segunda é, você comprou essa farinha... Que farinha que é que você está usando? Eu uso a Dona Maria, que é a que a gente tem aqui Farinha normalmente. branca. Branca. Então, essa farinha você abriu recentemente? Você sabe o lugar que você compra, será que ela não estava velha? Mesmo estando na validade, às vezes as pessoas guardam a farinha e, tipo, fica no quente, frio, sabe? Tem muito mercado que não tem refrigeração, ou que tem refrigeração
e durante a noite desliga para economizar. Desliga. E aí isso, às vezes, desse esfria, esquenta, os produtos não ficam a mesma coisa. Então pode se desenvolver coisas invisíveis para a gente, que a gente abre e não vê, mas quando a gente molha, depois de um tempo se manifesta. Também é a segunda coisa, seja a sua farinha, aí pode trocar. O pote, pode ser que o pote você não tenha limpado bem. Como assim? Eu estou reutilizando um pote e aí eu lavei, mas eu não lavei, entendeu? Ficou resquício de alguma coisa que a gente também não vê. Aí pode dar remove. Sua colher ou alguma coisa que você usou para mexer, também pode. Ou ainda, muitas vezes as pessoas não tampam direito. E aí, quando você não tampa direito, também pode contaminar esse fermento. Viu quanta coisa? Na, Vi. E assim, eu procurei atentar a cada uma dessas coisas que você falou. Né? A lavagem do pote eu lavei com bastante cuidado, depois coloquei álcool a 70, coloquei no sol para secar o álcool, e só quando estava totalmente seco foi que eu passei um pano seco só para tirar algum resquício de farelo, alguma coisa. A parte da tampagem, o que eu acho que pode estar dando errado é que eu usei tipo aquele Perflex, Ah, aquele sei, paninho. você. É. Eu usei aquilo ali, eu não sei, eu fiquei com medo de usar o pano mesmo e tapar muito, Mas eu né? E tampo. acabar. Eu tampo com Ah, tampa. Pois é, eu queria saber isso, se eu posso tampar com tampa. Pode tampar com tampa. Pode tampar com tampa. Ele não vai morrer asfixiado nem sufocado e ele não vai deixar de surgir vida. Pode ter certeza. Por quê? Porque todos os alunos criam assim, eu crio assim também, desde o início. Porque evita muitas vezes de você sujar. Mas eu posso te falar uma coisa? Quando você Pode. colocar seu vidro, quando você limpar seu vidro, coloca ele emborcado para baixo e não passa pano depois, não. Sim, tá certo. Porque pode ser que nesse pano existam coisas. É horrível Ah. isso, né? A gente saber que a gente é rodeado de Mas coisas. mas é assim mesmo. Mas você sabe Assim, que toda a nossa pele tem seres que a gente não sim, vê, invisíveis? sim. Pois é, então imagina nos panos, na nossa roupa. Não tem gente que quando abre o armário espirra muito com roupa guardada? Tem uns ácarozinhos por lá, né? Então, essas coisas às vezes também estão na nossa vida, mesmo que a gente movimente o pano da cozinha, não sei o quê. Então não passa pano não, deixa ele emborcado para baixo, dá a sacudida e pronto. E também não precisa passar álcool lá dentro. Você pode lavar com água fervendo e tá tudo certo, entendeu? Não Certo. precisa jogar álcool lá não, porque o que acontece? Álcool, ele sanitiza, né? Mas é aquela coisa, Sim. se tiver bactéria, ele fixa a Ele bactéria não. lá. Principalmente o álcool a 70, né? É, exatamente. Ele é de superfície, você não está errado em passar nas coisas. Mas para o fermento, lava só com água fervendo. Se for um pote que você usou, tipo assim, azeitona, palmito, um pote que a gente pega velho, o que eu falo para as pessoas fazerem? Pega um pouquinho de água sanitária, pode ser uma tampinha. Aí você mistura, bota lá dentro do seu pote vazio, completa com água e deixa de molho do dia para a noite. Avisa para os seres humanos da sua casa que tem água sanitária lá diluída para não manchar a roupa. Aí depois você enxágua com bastante água corrente e acaba jogando água fervendo. Porque aí você vai ter eliminado qualquer coisa que tenha naquele pote. Certo, e aí só emborca. Isso, deixa ele emborcado e não precisa você se preocupar em secar e passar pano. Pode ser isso também. Eu fiquei com medo da umidade e aí ter provocado o mofo, né? Não, na realidade foi alguma coisa que você introduziu lá. Tá bom? Certo. Tenta fazer assim Eu lhe peço mantenha a até, eu lhe peço, temperatura. tá certo. E eu lhe peço até desculpa de não ter usado a sua receita, mas é porque foi assim, no dia que você deu a aula eu não encontrei, não pude assistir, e depois eu não encontrei a sua receita disponível para baixar. Porque o que acontece? Receita sem explicação não adianta nada, não é? Com certeza. Imagina só, antigamente eu tinha, e aí eu tinha um e-mail que tinha mais de 500 e poucas coisas todo dia para eu abrir, porque as pessoas não entendiam.
Aí eu falei assim, chegou, não vou mais dar isso, porque eu não dou conta, porque as pessoas não entendem, precisa dar aula. Então, daqui a pouco, vai ter o evento, e aí você vai ter tanto o método escrito, que escrito não, que você vai ter que fazer a sua anotação durante a aula, que é para obrigar você a prestar atenção, e aí vai ter Sim, a aula, e vai ter aula de revisão, tudo. Então, você participa. Quando estiver disponível para se inscrever, você se inscreve, que é 100% online e de graça também, para vocês começarem a fazer esse certo. fermento, tá bom? Vai ser hoje ou daqui a poucos dias? Ah, eu não sei. Eu não sei porque o Rodrigo tem que fazer essa conta. O Rodrigo que me ajuda, meu marido. Então ele ajuda a fazer as Certo, contas certo. para ver quando que a gente vai começar a colocar os e-mails, a preparar a comunidade, preparar as coisas, o canal de Telegram. E tem que preparar um monte de coisas para ir orientando vocês. Aí essas Tá coisas a certo. gente precisa ter antecedência, mas aí a gente avisa. Então você me acompanha que Tá eu bom. aviso, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado, professora. Nada, bom dia para você. Obrigada. Qual é Para a sua você também. cidade? Sobral, no interior do Ceará. É quente mesmo. É quente mesmo. Você E vai assim, conseguir, você vai conseguir. eu nunca tinha entrado na parte de culinária. Tudo aqui de culinária quem fazia era minha esposa. Mas aí agora na quarentena, como eu sou cardiopata e tenho insuficiência renal, então eu tive que ficar em casa. Aí eu digo, vou entrar e me aventurar no mundo dos pães. Aí É comecei isso aí. primeiro com os pães com fermento, aí já faço algumas coisinhas. Eu digo, agora eu vou tentar aprender o pão, aliás, pão com fermento biológico. Agora eu vou tentar aprender a fazer o pão com fermento natural. Isso. Ó, hoje vai na aula, hoje às 7, para assistir o pão com Vou, calabresa. Vai lá, tá tá certo. bom? Tá Tá, ok. você sabe onde é que Obrigado, é, né? professora. No meu YouTube. Sim, Vai lá, sim, sei, tá eu bom? estou inscrito. Vai Tá lá certo. então. Obrigado. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Para você também. Tchau. Viu, gente? Todo mundo tinha que fazer que nem ele, viu? Ó, fiquei em casa, vou arrumar uma parada útil para eu fazer. Olha aí, arrumar uma coisa útil para fazer, gente. Você vê, ninguém que está fazendo. Eu não vejo ninguém fazendo pão chorando, gente. Não vejo, de verdade. Não vejo ninguém contaminado com esse negócio. Ai, tô em casa, recluso. Você tá vendo? Ele falou numa boa. Ele nem mudou a expressão dele. Não é? Nem mudou, porque, o que eu vou fazer? Pô, nem cozinhava, ó. Quem cozinhava era mulher, tudo. Ah, não, mas eu vou fazer o negócio aqui. Gostei dele, gostei. Sobral, Ceará, gostei. Ele vai conseguir, ele vai prestar atenção, vai anotar as coisinhas, vai fazer. Já tem termômetro. Vamos lá. Alguém tinha falado? Me chama. Será que é você? Maristela Vi. Eu já chamei você, Maristela? Me fala se eu já chamei você. Não achei na minha cidade farinha de centeio. Não tem problema, faz com farinha branca que funciona. Tá, gente? Troquei de pote. Gente, vocês viram meus potes? Eu não comprei tudo que eu queria, não, tá? Porque eu tô em controle. Mais 24 horas. Vamos lá. Maristela falou que vai chamar. Oi, Maristela, vou te chamar. Vou te chamar, Maristela. Deixa eu clicar aqui. Ai, gente, Pisco tá muito fofo. Ele tá no sol, tá tomando banho de sol. Tudo bem, Maristela? Bom dia! Bom dia. Você tem como botar fone? Tô de fone, tô de fone. Então eu vou botar para ver se diminui, porque tá dando retorno. Ah, eu tô de fone. Vamos ver. Oi, Tá me ouvindo? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá dando retorno de novo também. Uai, o que será que é? Melhorou Diminui alguma seu coisa? volume para ver se melhora. Deixa eu ver aqui. Vê. Eu acho que você tem que enfiar o fone direito e botar os dois fones. Vamos ver se é isso. É, um fone aqui, ó, minha cachorrinha comeu ontem. Será que é isso? Não, melhorou. Você fez alguma coisa aí que parou. Peraí, eu dei um nozinho aqui. Vê se melhorou. Melhorou. Parou de sair. Melhorou? É. Ei, Me fala Nanda, de onde é que então, você é. Lindo o seu eu cabelo. sou
Ah, e você vê, menina, é natural, porque eu tenho cabelo branco desde 18 anos. Aí agora, no início, no ano passado, eu falei, chega de pintar cabelo de 15 em 15 dias. Encheu o meu saco. Aí eu deixei assim, ó, todo branco. Lindo, lindo. Eu adoro. Todo mundo sabe que eu adoro cabelo assim e que eu sei que o meu grisalho não vai me dar isso. Pois é, o meu é muito branco mesmo, olha, É, ele já tá todo natural. eu acho Então, eu incrível. sou Me de Cabo fale. Frio, Aham. só que eu moro há mais de 25 anos aqui em Vitória, no Espírito Santo, Aham. Então né? já tá aí, já tá local daí. Já. Então, aí o que que acontece? Eu sou diabética e eu amo pão. Se eu pudesse, eu tomava café, almoçava e jantava pão. E aí, já desde o início do ano, que eu estava querendo fazer um pão. Menina, eu fiz cada pão que se batesse na cabeça, matava a pessoa de traumatismo craniano. Aí eu comecei a buscar e, gente, me dá receita de pão, me dá receita de pão, aquela loucura. E aí eu encontrei seu canal. E aí comecei, fiz o melhor pão do mundo, o evento. Aí, ok, me inscrevi no Panifix e aí fui fazer meu fermento. Aí falei, gente, onde que eu vou colocar a 29 graus? Aí achei um aparelho, um transformador do meu ar-condicionado que fica dentro do armário da cozinha. Aí eu fechei e falei, é aqui que vai ficar. Mas aí teve dia que chegou a 32 graus. 30. Ah, tá no Aí limite. eu achei que meu fermento não. Aí fiz. Foi uma luta para eu achar centeio aqui em Vitória. Aí achei a granel. Eu sei, resumindo a história, estou no terceiro pote de fermento. Aí Tá. esse pote que eu consegui achar numa casa que vende produtos naturais, achei um fermento de pacotinho fechado. E aí eu Fermento não, coloquei farinha, né? farinha de centeio. E aí eu coloquei, em vez de colocar em cima desse aparelho, eu coloquei ele do lado. E aí manteve uma temperatura de 28, 29. E aí no quinto dia já meu fermento assim mais que duplicava em 5 horas. Ok. Aí fiquei toda feliz. Aí no oitavo dia eu falei assim, ah, agora já dá para eu fazer um pão. Gente, vocês são muito Aí corajosos. Aí, sem ter ido para a geladeira. Aí fiquei procurando aqui em Vitória, a gente só achava a rosa branca, Mas funciona. Pois é, aí fui num supermercado aqui chamado Perim, aí tinha um rapaz, um repositor, falou assim, nossa, essa farinha aqui é maravilhosa, ela tem 11 gramas de proteína, a tal da grano de teneiro. Ah, tá. Aí só que eu tinha feito o teste com várias farinhas, acho que eu testei 8 farinhas. Nas minhas anotações, que eu comprei um caderno, fiz tudo certinho. Nas minhas anotações, eu botava que a farinha era pegajosa, tá, tá, tá. Mas eu via vocês falando de 65% de hidratação, e eu não entendia que essa pegajice toda era por conta da hidratação. Eu não tinha chegado nessas aulas ainda Não no tinha dado também Panifix. um estalo, né? Não tinha. E Mas eu achava que qualquer coisa, criatura, que você não der o estalo, você digita lá e pergunta. Que eu tô lá, aí, os anjos, para você ter o o que estalo. que acontece? O primeiro pãozinho que eu fiz foi a rosca. Aí ficou um troço molengo, ficou horrível, não deu certo. Aí fui tentar fazer o rolinho de presunto. Eu falei, gente, o troço escorreu assim e ficou os presuntos tudo para fora. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí Quantidade de água. continuei e sempre falei, não, vou fazer tudo com essa farinha, porque essa farinha tem 11 gramas, as outras tem 5, tem 6, né, de proteína, vou fazer com essa. E meu fermento bombando, porque eu já estava assim, chorando, porque meu fermento não dava certo. Aí, essa semana, eu até postei no grupo, fui fazer o meu primeiro sorvete de panela. Olha, aí meu forno deu a doida. Chegava a 200 graus, desligava. Chegava a 200 graus, desligava. Quando eu olhava, o troço estava 50 graus. Aí Gente, perdi o primeiro pão. O primeiro pãozinho que eu tinha feito.
Aí eu tinha comprado termômetro, eu comprei a panela de ferro. Aí quando eu fui fazer esse sordog, que ficou pegajoso, que eu postei, aí deu tudo errado. Eu fiz com uma outra farinha, que foi a rosa branca. Chegou no ponto certinho, não ficou pegajosa, ficou linda. Liguei ar-condicionado, mantive a massa naquele repouso antes de ir para a geladeira, a 21 Fez tudo graus, como tem que fazer. tudo como tem que fazer. Aí botei a panela no forno, a prateleira não aguentou o peso da panela, Caiu. despencou Mas me tudo. conta, você tá me contando toda a aventura e eu quero saber a sua dúvida. Tô esperando. Ah, então, a minha dúvida, porque aí eu coloquei, quando eu coloquei na geladeira, ele não Aham. aconteceu nada, ele não cresceu. Aí as pessoas começaram a falar no grupo que eu tinha que ter mantido antes do retardo mais horas, porque eu deixei de acho que é 1h30 que você orienta, deixar na temperatura Você pode 21. deixar de 1 hora a 1 hora e meia. Isso, antes de ir para a geladeira. A minha geladeira, eu fiz os testes, então a primeira prateleira, ela chega a 8. As outras ficam 6, 5, né? Mantive nessa prateleira 8. Só que entre esperar fora da geladeira para ir para a geladeira, nada aconteceu. O pão não ficou fofinho. Eu deixei Então, 24 horas na geladeira e nada aconteceu. preciso saber se o seu fermento você alimentou, como a gente pede, Aham, tipo, todo dia, alimentei, todo aí ele dia. cresceu. No momento que ele Aham, cresceu, você usou para fazer o pão, certo? Tudo isso. bem. Aham. Qual é a temperatura que estava a sua massa antes de entrar na geladeira? 21. Eu mantive ela 21 Estava o tempo fria. todo. Pode aumentar mais essa temperatura. Ah, então aí depois que as pessoas começaram a dar opinião, eu falei, eu acho que eu mantive antes da geladeira muito Não, você fria. pega, você deixa ela subir, porque 21 tá frio para fermentar. E aí o que que Ah, acontece? Quando ela vai fria para a geladeira, ela fica mais lenta ainda. E aí se a geladeira oh, for muito potente, vai demorar muito. E aí se o cesto também for muito grande, às vezes para o tamanho da massa que a gente coloca, a gente fica com a sensação que nada aconteceu. Então tem então que eu ver essas duas comprei coisas. Escreve a medida lá para mim do seu cesto na aula. Tipo, na aula, você já se achou lá na área de membros? já, Dá. já. Aham. Então, coloca a medida do seu cesto. Só É a para mim. 26. Ele Ah, é tem 26? Então tá tranquilo. Então é, você vai se assim, o orientar fundo, visualmente o bem. fundo é menorzinho, né? E a boca Isso. dele tem 26. Eu medi. Então é a temperatura. Deixa essa sua Ah, massa subir mais, está muito frio. aham. Então, o que que acontece? Entendi. Você não tem Ah, atividade de fermentação e aí vai lá para a geladeira, fica mais frio ainda. E aí ele eu dorme, esperei, não vai eu fermentar. esperei 24 horas e aí o pão ficou, ele ficou saboroso, mas ficou maçudo, ficou duro. Fica Se batesse na pesado. cabeça, matava. É. Não, você E tem que aí, esperar mais do lado de fora. e aí o que que Nessa temperatura, você acontece? pode deixar 1 hora e meia, mas tem que estar em 24, tem que subir essa temperatura. Tá Entendi. bom? Eu liguei o ar-condicionado, minha filha, bombando aqui na Aí, sala, minha tá filha vendo? de casaco, aqui a cachorrinha minha aqui, não sei se dá pra ver, ó, toda de Oh. casaco, dormindo. Eu tenho uma Então é esse, gatinha e um cachorrinho. esse cuidado que você tem que ter, tá, Maristela? E Eu escreve lá para percebi que mim, foi isso. Ah, e me escreve para mim o seu resultado lá, para mim ou para os tá. anjos. Olha, E, ajustei, agora estou tentando, vamos ver. Tá e bom? aí deu um outro problema que foi que o meu forno, fiz a cozinha e como eu nunca usava forno, que eu não cozinho em casa, não faço nada em casa, aí o que acontece? Comprei um forno sem expectativa, um forno barato até esses de embutir. E aí, minha filha, quando eu coloquei a panela de ferro, a grade dobrou e caiu tudo no chão. Aí eu usei uma panela não é inox, alumínio, Funciona. mas a panela é muito grande, que é quando vem gente aqui para casa e eu faço caldo. É uma panela enorme, de família, assim, Sim, entendeu? sim. E aí eu não Eu sei se também também. tenho da minha sogra me deu.
E aí, o que que acontece? Eu fiz todos os cuidados. Como essa panela tem um fundo meio fino, eu coloquei farinha de arroz e aí peguei uma forma, dessas formas que retiram o fundo, Sim, coloquei, para fazer um coloquei o, anteparo. Muito bem. aí coloquei o papel antiaderente, foi uma luta para eu achar aqui em Vitória também, consegui achar o Dover, Doveraça, né? Doveraça, mas vocês podem também usar o Açalite. Não achei, não achei. A Vitória é esquisito, tá? A É gente não acha as esquisito. coisas. Mas olha, isso aí que você tem que fazer. Você tem que E aí a continuar no. panela tá muito grande? Essa Não, panela? a panela, o fato da panela não ser grande, ela não vai interferir. O Ah, pior então. é quando ela é justa, que aí ela pode Ah, socar teu pão. Mas o fato aham. dela ser grande não interfere. Você só Ah, tem que então. estar realmente com o controle do seu forno. Você tem que ter feito aqueles módulos, tipo, domina seu forno, conhecer o Fiz, forno, fiz. tudo bem. Vai sair, porque o mais difícil é o fermento. Agora é uma questão de prática e ajuste. E Entendeu? aí, eu fiz o fermento, enquanto ele não foi para a geladeira, ele estava mais que duplicando em 5 horas. Agora, depois que ele foi para a geladeira, ontem ele levou umas 12 horas para mais que duplicar. É normal isso? Não. Você tem que tirar este fermento, alimentar e deixar de novo no ambiente quentinho Deixei, para mas aí ele crescer. demorou para Pois crescer. é, mas aí você precisa ver se a sua água estava gelada, se a sua farinha estava, entendeu? Não faz com água Ah, gelada. Você fez com água gelada? não, fiz com água à temperatura, mas aqui em Vitória essa semana tá Tá bem frio. Pois quentinho, é. bem gelada. Outro dia eu fui misturar o fermento aqui. Quando eu fui ver, a minha água estava a 17, porque Aí estava frio aqui no Rio. a gente Então, pode dar um susto nela no fogo, nessa água, olha para. só, eu acho que vale a pena. Se você deixar essa água em 24, 25, vale a pena. Entendeu? Se você tem Ah, termômetro, bacana. eu acho que ajuda. Tenho Porque o que, que termômetro. acontece? Às vezes também o ambiente está tão frio que até a farinha fica fria. Então Aham. você está com o fermento frio da geladeira, mais farinha fria, mais água fria. Quando você acaba a mistura, às vezes pode ficar em 21, 23. Está frio. É. Então, se você Eu, conseguir subir também essas temperaturas, ajuda ele a crescer no tempo que ele estava crescendo e levar para um cantinho onde ele esteja o quê? Com 26, 28, um armáriozinho. esse Tá cantinho bom? tá mantido aqui. Eu fiz um armário improvisado. Isso mesmo. Nossa, Muito eu tava obrigada pela doida para sua falar com dúvida, você. Maristela. Um beijo, dá Imagina, um a beijo gente em vai marcar então uma Rodrigo. conversa mais longa, tá bom? Tá Vamos, mandando um tá beijo para bom. você. Eu achei ela muito Beijo, chique. Muito beijo, obrigado. O Rodrigo achou obrigado. você muito chique. Tchau, Ai, tchau. Bom obrigado. dia. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Ó, inspiração para sua mãe, cabelo, viu? A minha sogra, ela parou de pintar o cabelo. Só que eu acho que ela não curtiu o cabelo dela branco. Eu acho, porque todo dia ela pergunta pra gente se a gente gostou. Todo dia que eu encontro ela, ela fala: mas você acha o que do meu cabelo? E eu já, ó, tá vendo? Minha sogra não tá aqui vendo. E a pessoa entra com o cabelo, eu acho maravilhoso. E todo mundo sabe, né? Eu acho maravilhoso. Tem nada contra vocês que pintam o cabelo, não, viu, gente? Mas eu acho feio o cabelo pintado. Eu acho. Ah, porque fica com cara de cabelo pintado? Não, não gosto. Entendeu? Nunca gostei. Minha mãe também, quando pintava o cabelo, não gostava. Às vezes ela errava no negócio, ficava muito escuro, sabe? Dá para perceber. Não fica bonito. Mas tem gente que pinta muito bem, fica muito bem, obrigada, tchau. Fica aí com seu cabelo pintar. Mas acho lindo o cabelo branco. O que foi? O Vinícius tá doente? Vinícius é nosso professor de yoga, tá doente, tadinho. É que ele tá com muita coisa na cabeça dele. Aí deu sobrecarga. Vamos lá. Adorei a Maristela. Super chique. Vamos lá, fala, me chama. Porque aí mamãe ficou mais linda com o cabelo branco. Tá vendo? Aqui tem outra que também que falou isso. Me ajuda aqui, Rodrigo. Me ajuda aqui. Aproveitar que a pessoa tá aqui. Que aí eu tirou uma, tirou outra. Porque começou a fazer calor aqui. A sala é assim. O sol começa a bater. Vamos lá. Fala, eu me chama, que eu chamo vocês, gente. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma live sobre tinturas de cabelo. Já pensou? Gente, vocês viram? Cabeleireiro Leila? Né? Leila Cabeleireiro, você viu? Ai, caraca, Vanderlei não viu. Vou ter que botar pra ela. Vou rir de novo. Vou botar depois pra você. Vou botar. Não é linda? Ó a outra, Simone. Que mulher linda.
Cadê? Fala aqui. Fala eu, me chama, que aí eu chamo vocês para tirar a dúvida. A minha prateleira vou reforçar. Gente, sabia que a gente perdeu o nosso Britânia depois de muito tempo por causa disso, né? Mas assim, a prateleira não chegou a cair, ela deu uma leve cedida, a grade, e ficou prensando a resistência, né? E aí soltou, porque a resistência ela é soldada. E aí tirou acabou acabando com a solda da resistência. Olha o que aconteceu, para vocês prestarem atenção. A gente não percebeu de cara. O que aconteceu é que o forno começou a demorar muito para esquentar. E depois teve uma hora que ele não passava de uma temperatura X. Tipo, um forno que chegava a 210, 215, que era um Britanniazinho elétrico que eu tinha. Cara, o Rodrigo... Não passava de 100. Não passava de 100. Numa aula, né? Numa aula presencial, o meu forno não funcionava. Olha que bonito. Aí eu tive que usar um outro forno que estava lá. Mas é que eu queria... Eu sempre levo o Britannia na aula presencial, porque... ele morreu. O forno morreu. E aí eu levava para as pessoas exatamente verem que era possível, né? Então as pessoas olhavam e falavam, caraca, é possível mesmo. A mulher trouxe o forno, né, simplesinho, e sai o pão de lá. E aí o bicho não esquentava nunca, né? Aí tinham 2 fornos profissionais lá naquele ambiente. E aí é muito fácil, né? Você faz lá um testezinho rápido e consegue. Mas só para vocês saberem que às vezes o forno de vocês é elétrico, tem um tempo já de uso, e ele está com pouca potência, verificar as resistências, né? A gente descobriu isso no nosso. Então falem agora, me chama aqui, que eu chamo. Tenho dúvidas que preciso tirar sobre o fermento. Miriam RCC. Você está no curso, Miriam? Cheguei. Gente, vocês são loucos. Cheguei agora. Tá falando sobre o quê? Sobre o que vocês perguntarem, seres. Tá? Me chama. Miriam, fala se eu já chamei você, porque eu acho que eu já chamei você. A Maristela mora aqui pertinho, em Cabo Frio. Cabo Frio tão bonito. Não chamei você, Miriam? Então vamos lá. Vamos chamar a Miriam. Pisco, você está fugindo do sol? Oi, Miriam. Tudo bem? Oi, toda assunhada aqui. Tô bem, graças a Deus. E você? Eu acho que eu já te chamei assim, dona Miriam. Já, mas aí caiu, na internet tava ruim, aí eu não tirei minhas dúvidas todas. Então pergunte rápido, porque você já foi chamada. Fala aí. Tá bom, eu agradeço por ter me aceitado. Nanda, é o seguinte, é porque eu já te falei da última vez, né, que eu uso o fermento líquido, fermento de Cristo, né, que o povo diz. Então, assim, eu comecei a fazer o Levan nas suas aulas, né? Eu fiz o Levan, ele cresceu, no primeiro dia foi chegar ao topo. Eu disse, nossa, a temperatura estava ótima. Aí, quando foi com 2 dias, eu alimentei ele novamente. Aí ele deu uma descida. A temperatura, eu fui verificar, a temperatura estava um pouco mais baixa. Aí, no 4º dia, que eu já tinha alimentado ele, né? Eu marquei a hora e tal, quando fui 2 dias depois, alimentei novamente, porque eu tô alimentando ele 2 em 2 dias. E aí ele subiu novamente, aí ele subiu, só que não subiu ao topo, como da primeira vez que ele subiu. Aí eu percebi que quando ele deu uma baixada, ele criou um líquido, né? E aí eu pensei, vou jogar fora. Aí eu lembrei do que você disse, quando tava líquido, se jogar fora, né? Não, porque não tava ruim, não precisa, eu já tinha jogado um fora, né? E aí eu alimentei novamente, né? Coloquei, alimentei, já estava na hora de alimentar. E aí ele subiu, ficou assim que pra cima um pouco do meio, sabe? Mas não chegou ao topo também não. E aí a temperatura estava beirando aos 27 a 28. Aí eu disse, não, a temperatura não tá ruim, né? Para o fermento. E eu coloquei ele dentro do armário, só que aí eu fechei o armário e coloquei ele eu vi que ele permaneceu neutro ali, não subiu mais. Eu coloquei ele dentro do micro-ondas. E aí deixei lá. E aí, que você ficou perdida? Me conta. É porque ele já tá com 10 dias, né? Hoje ele vai fazer, no caso, 13 dias, né? Aí eu assisti no YouTube
Eu amo que faz fermento, pão com fermento natural, né? Com fermento com levain, com esses outros fermentos. E ele disse que no 13º dia o fermento já estava pronto. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer o meu pão. Né? O fermento estava no ponto e tal. Aí eu fui fazer o pão ontem, porque eu faço pães para vender. Só que eu nunca tinha utilizado levain, eu só uso o fermento de Cristo. Inclusive, nunca deu certo com o fermento de Cristo. O fermento no ponto, ele estava ácido, aí eu renovei, entendeu? Aí deixei fora da geladeira, porque eu ia usar, né? Aí deixei fora da geladeira. Quando eu utilizei na massa, que esse fermento líquido é diferente do levain, ele passa 6 horas para a massa subir. E aí você faz o processo todinho, dissolve, e aí deixa mais um tempo para poder enrolar os pães. Mais 6 horas, no caso 12 horas, né? Aí eu deixei, a massa não saiu do lugar. Aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Eu errei. Perdi 2 quilos de massa, que eu tinha muito pedido, né, de pães. Que eu faço pães de casa para vender. E aí eu perdi a massa, meu Deus. Aí eu não soube utilizar esse fermento. Não soube. O fermento estava no ponto e eu não soube usar. Se você ainda está com problemas com o fermento, o que que acontece? Às vezes a gente olha as coisas no YouTube ou qualquer outra fonte e fica difícil, mesmo sendo uma aula que está lá aberta, disponível, quando a pessoa não tira dúvida ou quando a pessoa não interage com você, fica complicado, né? A gente repete às vezes o que está lá no vídeo da pessoa e fica tudo uma bela droga, né? É verdade, né? Você está vendo. Então, qual o conselho que eu te dou? Você já faz pães legal? Fica bacana com fermento biológico? Sim. Fica? Inclusive, então, você me ensinou, porque ele estava ficando um aspecto meio enrugado. Lembra da última vez que eu participei contigo? Aí eu disse assim, nossa, o que está acontecendo? Você disse, você pode estar pecando na hora de você enrolar os pães, de fato. Eu comecei a enrolar apertadinho, eles ficaram lisinhos, igual você falou. Pois é. Então, o que que acontece? Faz o que você tem segurança. Entende? Não faz o fermento natural só de você olhar as coisas assim soltas. Porque senão você vai perder sua matéria-prima, seu tempo. Pode acabar até causando assim, um bloqueio do tipo, isso é muito difícil, não é para mim. Quando não é verdade. Quando você está precisando de um método, de um acompanhamento. Entende? O que que é isso? Abre para mim. Aí, olha só, o que que eu tenho para te falar? Primeiro, faça seus pães para vender somente os que você tem certeza e que você domina. Para você não perder financeiramente seus ingredientes, seu tempo que é precioso e você não ficar na mão, tá? E aí o que você faz com essas coisas que você quer aprender, que você está olhando solta na internet? Espera ter meu evento, que não é pago meu evento é de graça. Aí você, depois você faz curso. Mas assim, não faz para vender enquanto você não conseguir tirar um bom resultado, entende? Para você eu queria se inscrever, é verdade. Eu queria se inscrever no teu curso, né? Mas aí as inscrições já tinham se encerrado. Aí eu entrei lá e fiz o pedido para o próximo, entendeu? Quando tô na espera. Evento, você fica de olho. Mas independente do curso ou não, só faz o que você tem segurança. Faz os seus pães de fermento biológico, fermenta com cuidado, cada vez mais faz eles melhor, tá? E quanto melhor você fizer esses pães, mais você está se preparando para os outros pães. Para você fazer esses outros pães quando você tiver ajuda, tá bom? E não ficar fazendo só com aula que fica aberta assim, que você fica meio louca, tá bom? Eu sonho em fazer aqueles pães que você posta, que é muito lindo, aqueles pães muito arredondados. Então, muito lindo. Mas tem que ter paciência. Às vezes a gente olha vários canais e eles não estão, tipo, todo dia de manhã para tirar uma dúvida, não faz uma aula para tirar dúvida, não faz um evento. Não estou aqui falando mal dos outros canais, não, mas é isso que acontece. Fica todo mundo jogado lá com a aula. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, Nanda, por que você retirou a aula do fermento? Eu retirei porque não tinha como ficar tirando a dúvida de vocês todos. Então, eu condensei isso num evento que a gente fica uma semana fazendo aula todo dia, avisando. Então, eu espero você lá e você pratica com o biológico e faz em menos quantidade seus testes com esse natural, tá bom? Tá bom, eu só não aprendi nada a fazer eles quadradinho ainda. Eles assim, eles ficam assim, um pouco sem formato. E aí eu queria até te perguntar, como é que eu faço para eles ficar quadradinho no formato mesmo?
Mas aí você vai ter que botar na forma. Se você quiser... Mas assim, a forma que eu utilizo é aquela 30, né, do tamanho do comprimento, e 15 na largura. E aí eu coloco, aliás, 18 na largura e 30 no comprimento. A forma é grande. Só que aí eu dou um espaço, né, eu coloco uma fileira de 4 pães. No caso, fica 12 pães nessa forma e sobe um espaço. Mais ou menos uns 4 dedos de cada lado. Então, assim, aí já para eles não ficarem se apertando e impedir o crescimento. Mas aí, quando eles crescem, eles não ficam com formato quadradinho, entendeu? Não encostam as pontas na outra. E aí é isso que eu queria saber. Você diz aqueles pães que fica um encaixadinho no outro, certo? Isso. O que acontece? Esses pães, que você parece até uma cartela de pão, né? Então, você tem um tamanho certo, depende do tipo de pão. Porque às vezes assim, você vai botar uma massinha, faz de conta, um exemplo, 40 gramas. Quando ela cresce, ela vai continuar tendo 40 gramas, só que ela vai ficar fofa. Então, dependendo do espaço que você dá entre as bolinhas, antes delas fermentarem, elas vão grudar ou não. Pode ser que você esteja dando muito espaço para o tamanho da sua massa. Então, a sua massa, quando ela cresce, não toca uma na outra. E aí não vai ficar quadradinho como você quer. Então, muitas vezes, você vai ter que diminuir o espaço ou fazer um tamanho maior da bolinha. Pegar mais massa, tá bom? Verdade. Tá certo. Faz esse teste e me conta, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela sua dúvida. Fale. Eu que agradeço. Sempre é um prazer falar com você. Você é maravilhosa. Obrigada. Bom dia pra você, tá bom? Bom dia pra você isso, também. Os pãezinhos vão grudar, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, Nanda. Nada. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Ó, vocês sabiam que muito tempo atrás eu também ficava bolada, que nem ela? Eu olhava as fotos. Primeiro que a gente olha na padaria essas cartelas e eu acho lindo. Se eu faço brioche separado, também faço esse brioche que gruda um no outro. Aí eu olhava, gente, ninguém nunca me dizia isso. Nossa, que eu ficava pra chorar, gente. Até tô lembrando que eu fazia na forma e os bichos... Malu, dava tudo errado. Gente, os bichinhos não grudavam, os pãezinhos não grudavam. Os pãezinhos não grudavam, gente. Ai, gente, não, é de chorar mesmo, para. E aí eu fazia o que estava na receita e não funcionava. E é exatamente isso que eu falei para ela. Às vezes o tamanho da bolinha que a gente pega não é o suficiente para ela crescer e colar na outra. E às vezes o espaço também. Então, quando vocês estiverem fazendo qualquer receita de pão que no final do processo não colou e não ficou um juntinho no outro, na próxima vez, ou você diminui o espaço entre as massas que você está fazendo, ou você pega um pedaço maior de massa para quando ela fermentar, com aquele mesmo espaço, ela encostar um no outro, tá? Porque esses negócios aí as pessoas não contam pra gente. Tá? Eu sei, gente, porque ficava feio. É porque a gente olha a foto, tá tudo emendadinho, bonitinho, né? Eu demorei para entender o quadradinho que ela tava me falando. Ainda bem que eu percebi o que era. Que eu lembrei dos meus pães também. Às vezes também a gente quer que fique redondinho e só encoste um pedacinho. Né? Aí é outra coisa. Mas quando a gente quer aquelas almofadinhas, eles têm que realmente colar de todos os lados e se pressionar. Que é isso que ela quer. Por isso que eu entendi o quadrado. Depois que eu fui entender, né? Troço. Tá? Fura ela antes de colocar no forno. Gente, não sei o que vocês estão falando. Eu quero a outra. Quer mate? Eu quero. Sem açúcar, né? Me chama. Rúbia Góes. Lúcia. Eu vou chamar a Lúcia. Eu já chamei vocês? Vou chamar vocês. Vou chamar primeiro você aqui. Ó. Não sei o seu nome não. Tá complicado. Tá meio emendado. Você comeu umas letrinhas, né? Eu sei que a gente faz isso pro perfil do Instagram. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nanda. Me fala seu nome, de onde é que você é e sua dúvida. É Lúcia Teresina Piauí. Nossa, Lúcia Terezinha Piauí. De onde é que você é? Não, Teresina. Ah, tá. O Rodrigo já olhou para mim e falou assim, gente, a Fernanda tá achando que é o nome dela.
Fernanda. O Rodrigo tá reclamando. Porra, Fernanda. É porque ela falou muito rápido, Rodrigo. Eu também não entendi, poxa. Mas me fala, qual é a sua dúvida? Nanda, é o seguinte, eu fiz o pão rústico, mas não deu certo. Porque até aquele ponto que a gente aperta e a massa sobe, deu certo. Meu problema está sendo em assar. Eu comprei aquela forma, a Biona, e aí eu assisti umas 10 vezes a aula que você faz na panela de ferro. Aí eu tentei medir a temperatura. Você disse que tem que colocar uma temperatura para a massa ir para a geladeira. Eu colocava na geladeira e tirava para poder. Eu não entendi como é que você, na aula do Panifix, você explica isso aí, que você fica tentando colocar o tempo da massa, colocando na geladeira e tirando, para pegar a média. Eu entendi que fosse assim. Você diz durante a mistura, que eu coloco na geladeira e tiro. É. Você vai apontar o seu termômetro para a sua massa. Pois é, aí eu fiquei pensando como é que você pega a média desse tempo, se você coloca e tira para poder tirar a média do tempo. Isso aí foi uma dúvida Não, minha. vou te contar. Boa essa sua pergunta. Sabia que A ninguém outra- nunca tinha me perguntado isso? A outra pergunta, que na aula que eu assisti, aí eu tento fazer. Aí você coloca lá para. Meu problema maior não é fazer o fermento tá ótimo. Ai, que bom. Meu problema é em assar, porque meu pão ficou. Aí você disse assim, coloca a dúvida. Eu mandei Obrigada. a pergunta para vocês no e-mail. Aí disse Sim. assim, Não, você tem a que botar pergunta- na área de membros, porque aí a gente consegue ajudar vocês lá. Aí eu achei que eu fazendo o curso, vocês só iam estar me respondendo naquelas 2 semanas do curso, lá dentro Não. do Panifix. Aí Não, agora eu já olha estou só. entendendo que eu posso ficar perguntando, né? Toda Como aula que anjo. você assiste, você tem a área de membros e você pergunta na aula que você está vendo, criatura. Pois Então- aí eu pensei assim, agora elas estão lá, o Hélio e o Rodrigo estão dedicadas na turma que entrou. Essa aqui já passou. Não. Não. Olha só. Ah, Olha só como é que Gente, são as 2 coisas. anos atrás tirando dúvida ainda. Olha, Rodrigo, tem gente de 2 anos atrás que quando entra na aula faz e tem uma dúvida, pergunta, porque os acessos de vocês são diferentes. Imagina, você tem que perguntar enquanto você está lá vivendo, respirando, o coração batendo, você está lá fazendo seu pão, você tem dúvida, você pergunta, né? É Olha. bom você falar isso para mim, sabe por quê? Uhum. Porque isso mostra que eu tenho que gravar um vídeo mais completo para quando vocês entram, explicando isso também. Que vocês podem perguntar, mesmo quando entra uma turma nova, que vocês já são da turma anterior, vocês devem e precisam continuar perguntando. Mas essa sua primeira dúvida, ninguém nunca me perguntou, eu gostei muito. Olha Mas só. aí, então, você tem que explicar essa parte bem aí, para pegar o ponto da massa, intercalando com a geladeira, devagar para a gente entender. Outra coisa, na hora de assar, como eu comprei a forma Biona, que é mais barata, e a aula é na forma de ferro, a gente fica com dúvida. Eu disse assim, meu problema agora é essa forma. Não, Aí não é. Aí eu vi lá que eu vou tentar perguntar para o fornecedor o que é essa forma. Eu sei que eu não posso fazer aquela água. Eu também tenho. Você faz no curso, Biona. você joga uma águazinha assim rápido. O né? que acontece? Eu não posso, porque a panela pode trincar. Sim. Aquela Olha só. panela eu me arrependi de comprar. Não arrependa. Não arrependa. A gente tem Ela uma para solução. queimar a gente é com facilidade. Eu dei uma triscadinha. E aí, outra coisa, eu não entendi. Quando eu vou colocar o pão, eu já tenho que estar com o forno quente a 180, pelo menos 1 hora antes. Muito E aí eu mais, deixei porque quando ele você lá. abrir, ele pode cair a temperatura, dependendo do seu forno. E eu coloquei a forma lá dentro também, para esquentar. Pode colocar. É para colocar. É para colocar? Aí Deixa eu te coloquei falar. eu coloquei a tampa de vidro, tirei a tampa de vidro, e aí foi aí nessas coisas aí que eu me queimei. E o pão ficou duro. Eu disse assim, o problema é nessa forma. Porque eu apertei, eu chamei minha filha, eu apertei a massa, ela subia de novo, né? Então, olha só, vamos por partes. Como é que a gente faz para saber essa média de temperatura que eu faço? Eu já faço tem muito tempo. Não existe uma conta matemática. O que existe? Você está com o seu caderno de anotações sempre perto de você? Sempre, tá aqui. Então, olha aí que linda. Olha só, o que você vai fazer? Comecei a fazer a massa. Aí você vai anotar
a temperatura da sua massa. Aí você coloca na geladeira. Aí você vai marcar 15 minutos, por exemplo. E aí você vai tirar essa massa e aí você vai medir a temperatura. Quando você der uma mexida ou estiver nas dobras, depois que você fizer essas dobras, você vai medir de novo. E aí você vai ver quais as temperaturas. Entende? O que que acontece? Cada vez que vocês vão fazendo e anotando, vocês vão percebendo quantos graus essa variação. Ah, se eu deixar 15 minutos, tanto, ela vai resfriar tanto tempo. Se eu deixar 5 minutos, tanto tempo. Então, isso é muito particular do tamanho da massa que você está colocando e qual é a temperatura que está a sua geladeira. Mas você consegue saber disso conforme você vai anotando, tá? Essa pergunta que você fez é muito importante. Por quê? Hoje em dia, o que eu entendo? Se eu estou com muita massa, faz de conta, é só um exemplo. Faz de conta que eu estou com 10 quilos de massa em 24 graus. Eu sei que se eu colocar numa geladeira que está a 8, em meia hora essa massa não vai ficar fria, porque é muita massa. Porém, eu sei que se eu tiver com uma massa de 1 quilinho ou de 800, um pãozinho, se eu colocar numa geladeira que está a 6 graus, em meia hora, 40 minutos, eu consigo diminuir bem a temperatura daquela massa. Ela chega a uns 18, pode chegar até a 20. Então, isso depende do tamanho, do volume da nossa massa, entende? Então, faz essas anotações para você ir tendo essa percepção. Nunca vai ser uma conta matemática. Lógico que os matemáticos, tipo o engenheiro Rodrigo, eles estudam na faculdade essa troca, essa dinâmica de temperaturas. Existe uma conta bem complexa para isso. Tanto para o quente quanto para o frio, tá? Porque a velocidade que vai chegando a temperatura lá e a troca é complicada, não é uma coisa linear. Tipo assim, a cada minuto vai 1 grauzinho, não é uma coisinha assim proporcional, sabe? Lei de Fourier. Ô, Rodrigo, chama lei de Fourier, a gente não quer saber. A gente quer saber que na prática a gente vai fazendo na tentativa e erro e anotando, entende? Para você ter noção. Por exemplo, hoje está um dia frio aqui no Rio de Janeiro, frio. Então eu sei que eu estou numa temperatura de 22. Se eu manipular a minha massa vai ficar entre 22 e 23, porque você vai dando um trabalho para a massa e ela vai ficando. E aí eu acho que essa temperatura, para eu continuar ao final da minha mistura, na mão, fica quente já para mim. O que eu faço? Eu coloco na geladeira, espero 15 a 20 minutos e eu sei que ela vai sair uns 2 graus mais ou menos, porque é pequenininha, mas gelada. Deu para entender como é que é esse mecanismo? Então a gente vai colocando. Será que meu pão não cresceu por conta da temperatura que eu tirei da geladeira? Aí eu coloco ela na forma quente. Eu não comprei ainda esse papel antiaderente porque eu não encontrei aqui. Aí agora uma pessoa no grupo já me disse que deu aqui que eu posso pedir diretamente para o fornecedor, o Assalite. Aí eu bom também saber disso, eu não sabia. Isso também vale a pena você entrar na comunidade e perguntar, que as pessoas vão falando. É verdade. Para isso que serve também vocês entrarem lá, para vocês trocarem essas dicas aí preciosas. E também eu não achei, na hora de eu assar, eu também não tenho aquela coisa que vocês colocam embaixo, um ferro. Como é que se chama? A grade? A grade. Aquele negócio para colocar debaixo da forma. Mas eu coloquei o pão. Eu também coloquei o pão na massa a forma de vidro. Eu passei manteiga e passei o trigo para colocar o pão, porque eu não tinha um papel antiaderente. E eu vi que você disse que antigamente você fazia assim antes de colocar o papel antiaderente. Aí eu fiquei pensando, será que... mas aí você já trocou, agora você já foi pro pão de forma. Não, agora que eu tô falando aqui só do pão rústico. Ah, tá. Porque como eu não tinha um papel, eu coloquei a manteiga e o trigo por cima ali, para umedar. E aí eu vi que no curso você disse que fazia isso antes. Eu também não tinha aquele negócio para botar debaixo da forma de vidro, o ferro. É uma chapa, tipo uma placa, uma pedra. É, a pedra. Aí, como eu tirei... A massa não está na temperatura da forma que sai do fogão quente de 1 hora. Que eu disse assim, menino... Aí eu achei assim, será que essa massa não cresceu porque eu coloquei na forma quente? Não. Ou porque eu forrei com o trigo e a manteiga?
Não. Eu procurei colocar a temperatura, o tempo, e ficou um disco voador. Aí eu chamava meu pão, eu disse assim, ficou parecendo um pedaço de calçada de cimento, que não pode nem comer. Eu tive que jogar fora. Eu tentei comer o pão e não consegui. Aí depois eu vi vocês sempre falam em disco voador, eu disse assim, meu pão é o famoso disco voador. O que E que aí a acontece? minha família dizia assim, eu já sabia que esse teu pão não ia prestar. Ah, mas aí você tem que entrar por aqui e sair por aqui, porque a família não tá lá fazendo, certo? Criticar o outro que não tá fazendo é moleza, né? Você sentar Aí, no banco do carona, sem saber dirigir, e criticar o cara, chamar de barbeiro, o cara que tá dirigindo, é fácil, né? é. Aí você tem que pensar assim. Então, meu Mas olha desafio só, se torna maior, porque eu tô, assim, tô alimentando o fermento e já faz vários dias. Aí a minha menina que mora comigo fica tirando graça, né? Porque eles fazem isso. eu só faço o fermento e o pão não sai. Aí eu digo assim, Olha agora eu vou só, ter que comprar essa você forma, que é precisa. cara. O que que você precisa? Primeiro, a panela não é a culpada, tá? Para essa sua panela, é o único momento que eu falo que vocês podem borrifar em cima do pão, tá bom? Então, como a panela é de vidro, eu também tenho essa de vidro, a Biona, tá? Ela é ótima, só que realmente para pegar, você tem que ter mais cuidado. Então, se você tiver luva, ajuda mais, certo? O que que você vai fazer? Quando você colocar seu pão lá, na hora de borrifar, você borrifa no pão. Por quê? Porque a panela é de vidro, tá? Então a observação é essa. Só porque a panela é de vidro para ela não trincar. Ok. Quando você for fazer o pão, antes de fazer, por mais que você já tenha assistido várias vezes, assiste de novo, com cuidado, e assim, olha e faz a sua anotação. Olha e faz a sua anotação. E aí, quando você for fazer o pão, escolhe um momento que você não tenha com nada na cabeça. E aí vai fazendo passo a passo. Tipo, me leva lá para a tua cozinha e faz bem devagar, entendeu? Faz bem devagar. Por quê? Porque cada um tem um tempo realmente. A aula, o fato dela ser gravada, te ajuda nisso. Outra coisa que você já sabe é que eu dou temperaturas lá para vocês para orientar, certo? Quando eu falo agora para você assistir a aula toda antes de fazer, é por quê? Porque no momento que você olhar e tiver uma dúvida, porque você já fez o pão, então você fala assim, pô, mas naquela hora eu tenho essa dúvida. Aí você pergunta. Uma vez que você já fez todas as suas perguntas, aí sim você vai fazer a aula com a massa, entendeu? Então pergunte na área de membros, assista a aula. Como você já viu, você já fez, entende? Então você já sabe o que aconteceu na sua casa e quando você olhar e comparar com a aula, você vai ou não ter a dúvida. E aí você vai perguntar, sanar aquela dúvida para na hora de você botar em prática, você fazer certo. Então esse é o mecanismo. É assim que os alunos fazem e é assim que eles vão caminhando. E às vezes você, por achar que não podia perguntar, não se utilizou desse mecanismo, que é o que faz você começar a ter o resultado. É você assistir, fiz errado, agora eu vou perguntar. E aí eu não vou fazer errado no próximo. Pode ser que eu cometa outro erro, mas o outro erro que você cometeu anteriormente, não mais. Entendeu? Entendi. E pode Agora, borrifar no pão, só nessa panela. Quando esse você tiver borrifamento, outra, você borrifa na tampa. Tá? eu borrifo na hora que eu coloco o pão no fogo. Isso, isso. Agora, só uma sugestão. Eu sei que tem muitas coisas pela frente, mas quando se você puder, porque essa forma, essa assadeira Biona, ela é R$ 150 em relação à panela de ferro, que eu ainda vou comprar, que é 1.300 e 1.400. Então, eu acho que a maioria dos alunos Você pode comprar outra panela de ferro, menina. Tem compram outras mais essa. simples. É, né? Tem a panela, acho que é panela mineira. Tem umas panelas que não tem eu nem vi. marca. Tem a O que panela você de pedra, Isso. mineira. O que você precisa prestar atenção é que o pegador dessas panelas que não tem marca, que ele não seja de madeira. Uhum. Porque conforme a gente vai botando no forno, ele vai se desfazer. Mas tem umas panelas de ferro que o pegador, tudo é de ferro mesmo. Elas são todas pretas, tá? Não tem nem nome. Então, compra dessa. Essa daí não é tão cara. Juro para vocês.
Pelo que eu falei, qual foi o problema maior que você achou assim pode ter acontecido? Eu acho que pode ser que seu forno não esteja na temperatura ideal. E aí, quando você tirou e colocou o pão, ficou muito frio. Porque se a sua massa estava no ponto que você falou, o problema pode ter sido forno frio. Então, acho que faltou aquecer mais esse forno. Você precisa chegar nos 210, 215, para quando você abrir, você tirar a panela, colocar a panela ou a sua forma, fez o pão, deu o corte, colocou e aí vai conseguir assar, entende? Então, tá com cara de forno frio. Se você conseguiu fermentar a massa, tá com fermento bom, tá com cara de processo do forno, no processo final. Mas Tá? nessa forma de vida, eu posso fazer aquele mesmo processo, tirar a tampa, como você faz, depois deixar os 15 minutos. Eu fiz tudo Exatamente. isso. Exatamente. Postar. Eu vou tentar de novo esse pão. Você tenta, sabe por... E outra coisa, pega, tem gente lá com ela também. Pega e fala assim, mais alguém tem essa daqui para vocês trocar, se conhecerem e trocarem ideias sobre essa daí. Sim, Ok? tem o nome tem assim, Eveline G. Como é que eu tenho que pedir para ela lá no curso o e-mail dela, né? Eu já vi lá que tem umas que tem a panela como eu. Aí você pega e fala assim, pode conversar, se você vai conversar sobre a panela, lá dentro da comunidade mesmo, no aberto, você pode conversar à vontade. Ela vai ver, né, minha pergunta. Quando eu fizer uma pergunta para ela, vai direto para ela automaticamente? Ou eu tenho que pedir o e-mail dela lá dentro? Como é? Aí você tem que ver, você tem que marcar a pessoa lá da comunidade e ver. Tá. Entendeu? Tá. Mas eu quero que você veja a sua dúvida na área de membros, tá? Uhum. E vai ponto a ponto na aula com o seu caderninho. Que aí você vai ver exatamente onde que você fez que estava diferente. E aí você vai ver a sua dúvida, tá bom? Tá, obrigada, E o mais difícil você já passou, que é o fermento. Pode acreditar. Eu tô Pode achando mais acreditar. difícil é assar. Por isso que eu falo, cada etapa é um obstáculo que você vai passando. Entende? Tá. Então, não desanime e continue, tá? Porque é assim obrigada. mesmo, tá bom? Obrigada, bom dia para Obrigada você. também. Tchau. Gente, vou salvar aqui e amanhã, 9 horas, eu entro e hoje, 7 horas, o pão de calabresa. Então, peguem seus cadernos para anotar tudo, tá bom? Porque depois ele sai do ar e aí vocês vão, ai, não anotei, não sei o quê. Faz. E para quem não come calabresa, assiste a aula e aí você vê como é que faz para fazer assim a calabresa, tá bom? Não precisa ficar triste porque você não come calabresa e o pão é de calabresa, tá? Você pode assistir a aula e ver como vai fazer sem calabresa na sua casa, tá? Vou encerrar aqui.